Estoicismo, 7 hábitos para uma vida melhor. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Nosso caráter, basicamente, é composto pelos hábitos que desenvolvemos. Plante uma ideia, colhe um feito. Plante um feito, colhe um hábito. Plante um hábito, colhe um caráter. Plante um caráter, colhe um destino, diz o ditado. Os hábitos constituem fatores poderosos em nossas vidas, uma vez que representam padrões coerentes e muitas vezes inconscientes. Eles servem para exprimir nosso caráter no dia a dia, sendo responsável por nossa eficácia. Os hábitos funcionam como a lei da gravidade e possuem uma força terrível, maior do que a maioria das pessoas percebe ou admite. Romper com tendências profundamente arraigadas como a de procrastinar, criticar, ser impaciente e egoísta, tendências que violam princípios básicos de eficiência humana, exigem muito mais do que um pouquinho de força de vontade e mudanças diminutas em nossas vidas. A decolagem demanda um esforço tremendo, mas assim que superamos a força da gravidade, toda liberdade assume um novo sentido. Como qualquer força natural, a gravidade pode trabalhar para nós ou contra nós. A força da gravidade de certos hábitos pode nos impedir de ir aonde desejamos. Mas é também a força da gravidade que mantém nosso mundo no lugar, os planetas em suas órbitas e o universo em ordem. Trata-se de uma força poderosa, e se a usarmos eficazmente, esta força da gravidade do hábito servirá para criar a ordem e a coerência necessárias para introduzir a eficácia em nossas vidas. A mudança de ser e ver é um processo ascendente. O ser altera o ver, que por sua vez muda o ser, e assim por diante. Quando nos movemos em uma espiral ascendente de amadurecimento, através do trabalho com o conhecimento, a capacidade e a vontade, conseguimos atingir novos níveis de eficácia pessoal e interpessoal, rompendo com os antigos paradigmas que representaram a fonte da pseudo-segurança por tantos anos. Trata-se por vezes de um processo doloroso. Uma mudança precisa ter como motivação um objetivo nobre, acrescida da disposição para subordinar o que você pensa que quer no momento ao que realmente quer para o futuro. Este processo, contudo, produz felicidade, o objetivo e função de nossa existência. A felicidade pode ser definida, pelo menos em parte, como fruto da capacidade e do desejo de sacrificar o que queremos agora em função do que queremos futuramente. Os 7 hábitos não são um conjunto desconexo de fórmulas milagrosas para estimular as pessoas. Em harmonia com as leis naturais do crescimento, eles abordam de modo progressivo, sequencial e altamente integrado o desenvolvimento da eficácia pessoal e interpessoal. Eles nos levam a realizar paulatinamente o processo de amadurecimento, que passa da dependência para a independência. A nossa vida começa pela infância, quando somos totalmente dependentes dos outros. Somos orientados, alimentados e sustentados por outras pessoas. Sem este apoio, viveríamos apenas umas poucas horas, ou no máximo alguns dias. Depois, gradualmente, com o passar dos meses e dos anos, nós ficamos cada vez mais independentes, física, mental, emocional e financeiramente, até chegarmos ao ponto em que conseguimos tomar conta de nós mesmos e nos tornamos confiantes e seguros. Conforme prosseguimos em nosso crescimento e amadurecimento, tomamos consciência cada vez mais de que tudo na natureza é interdependente e que existe um sistema ecológico que governa a natureza, inclusive as sociedades. Mais tarde, descobrimos que o ponto culminante de nossas vidas tem a ver com nosso relacionamento com os outros, pois a vida humana se caracteriza pela interdependência. Mas antes de vermos quais são os 7 hábitos para uma vida melhor, quero pedir um grande favor. Se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber nossas notificações e compartilhe para que este canal cresça e possa levar uma mensagem, informação de valor para a evolução mental, emocional e física das pessoas. Agora vamos ver quais são os 7 hábitos para uma vida melhor, baseada na filosofia estoica. Primeiro hábito: assumir as responsabilidades de suas ações.
Para o estoicismo, a opinião de terceiros não deve ser tão valorizada. Ao invés disso, você deve priorizar seu próprio valor e assumir a responsabilidade por suas ações e pelos resultados que elas geram. Você não deve se sentir menosprezado quando alguém lhe maldizer, nem sentir raiva se alguém agir de forma errada. Então não culpe a sociedade ou qualquer pessoa se você estiver insatisfeito com algo ou situação. Olhe para si mesmo e reflita o que você pode fazer para mudar essa situação. A mudança parte de você e não de terceiros. Segundo hábito, não reagir de forma exagerada a eventos externos. Muitas pessoas se sentem infelizes, pois reagem de forma desproporcional a situações adversas. Imprevistos e catástrofes pessoais acontecem sempre, mas a forma como você reage a esses eventos é a chave para você não arruinar sua felicidade. Para os estoicos, cuidar de sua própria mente é algo fundamental e é possível minimizar reações exageradas para que você reduza a possibilidade de focar apenas em aspectos negativos, o que leva a tristeza e ansiedade. É possível, inclusive, traçar um paralelo do estoicismo com um conceito mais moderno, que é o da terapia cognitiva comportamental. Terceiro hábito, focar no que está sob seu controle. Os estoicos dividem a vida em 3 categorias: coisas sobre as quais temos total controle, coisas sobre as quais temos algum tipo de controle e coisas sobre as quais não temos nenhum controle. As únicas coisas que estão sob seu controle são suas próprias ações e, ainda mais importantes que isso, seu caráter moral. Então, se preocupar de forma excessiva com todo o resto é se preocupar com coisas que você não tem controle ou que não pode influenciar, e isso é inútil. Quarto hábito, tenha seus objetivos em mente. O que se encontra atrás de nós e o que se encontra à frente são problemas menores comparados com o que existe dentro de nós. Começar com o objetivo na mente significa começar tendo uma compreensão clara do destino. Significa saber para onde você está seguindo, de modo a compreender melhor onde está agora e dar os passos sempre na direção correta. É incrivelmente fácil ser pego pela ilusão da atividade na correria da vida e trabalhar cada vez mais para subir a escada do sucesso, só para descobrir que essa escada estava encostada na parede errada. É possível viver ocupado, muito ocupado, sem ser muito eficaz. Com frequência, as pessoas conquistam vitórias que se mostram vazias, sucessos que chegam com o sacrifício de coisas que repentinamente percebem ser muito mais valiosas para elas. Gente de todos os ramos, médicos, intelectuais, atores, políticos, homens de negócio, atletas e encanadores, frequentemente batalham para aumentar sua renda, conseguir reconhecimento ou capacidade profissional, apenas para descobrir que a ânsia de atingir a meta estabelecida os cegou para as coisas que realmente importam e que foram deixadas no meio do caminho. Como nossa vida muda quando realmente sabemos o que lá no fundo é mais importante para nós e mantemos isso fresco na mente, conseguindo fazer e ser diariamente aquilo que realmente importa. Se a escada não estiver encostada na parede certa, cada passo dado só nos levará mais depressa para o lugar errado. Podemos viver correndo, ser até muito eficientes, mas só seremos verdadeiramente eficazes quando tivermos o objetivo na mente. Começar com o objetivo na mente se baseia no princípio de que todas as coisas são criadas 2 vezes. Há uma criação mental inicial e uma criação física, ou segunda criação, em todas as coisas. Pegue, por exemplo, a construção de uma casa. Você a cria detalhe por detalhe, até antes mesmo de martelar o primeiro prego. Tenta ter uma noção bem clara do tipo de residência que deseja. Quinto hábito, procure primeiro compreender, depois ser compreendido. O pensamento eficaz em quem pratica esse hábito é: eu escuto com a intenção de compreender e não para responder. E os 3 comportamentos das pessoas que praticam este hábito são: primeiro, entender a situação do outro antes de sair dando conselhos aleatórios. Segundo, ouvir empaticamente, realmente se colocar no lugar do outro e entender. Terceiro, adaptar a sua comunicação à linguagem com quem você está falando.
Este é o hábito que está focado na comunicação assertiva. Através da empatia, podemos aprender a escutar, na essência, entender melhor as pessoas, sem julgamentos, que nada mais é que tentar vê-las através dos nossos filtros, aquilo que acreditamos. Sempre que pensar em comentar que já passou pelo mesmo problema, pense em ouvir com empatia, pois um dos direitos mais apreciados pelo ser humano é ser ouvido. Na maioria das vezes é mais reconfortante do que dar conselhos, mesmo que a intenção seja ajudar a resolver o problema. Precisamos sair do foco e ser mais solidários, em troca receberemos mais compreensão. Sexto hábito, sinergizar. Quando corretamente compreendida, a sinergia é a atividade mais dinâmica de toda a vida. O verdadeiro teste é a manifestação de todos os outros hábitos vistos em conjunto. As formas mais desenvolvidas da sinergia concentram-se na motivação de vencer e nas habilidades da comunicação empática para enfrentar os desafios mais difíceis da vida. O resultado é quase milagroso. Criamos novas alternativas, algo que não estava lá antes. A sinergia é a essência da liderança baseada em princípios. Ela catalisa, unifica e libera os poderes existentes dentro das pessoas. Todos os hábitos que abordamos nos preparam para criar o milagre da sinergia. Mas o que é a sinergia? Em uma definição simples, significa que o todo é maior do que a soma das partes. Significa que a relação estabelecida entre as partes é, em si e por si, também uma parte. Não apenas é uma parte, e sim a parte mais catalítica, mais poderosa, mais unificadora e mais excitante. Sétimo hábito, praticar a autorreflexão. Isso significa que além de você olhar para si mesmo, suas atitudes e sua vida como um todo, você faça um julgamento imparcial sobre si mesmo. Um dos principais fatores da autorreflexão é que ela nos ajuda a aprender mais com as experiências que vivemos, sejam elas positivas ou negativas. Nos conhecer profundamente nos faz aumentar o conhecimento a nosso respeito e amplia a nossa capacidade de aprendizado. A autorreflexão nos proporciona um conhecimento tão profundo sobre nós mesmos que nos faz enxergar situações e ações por uma ótica diferente. A autorreflexão é um exercício pessoal que nos ajuda a entender a nós mesmos. Como seres humanos, somos completos, cheios de experiências, opiniões, motivações e desejos. Precisamos entender como e onde queremos chegar e o que precisamos fazer. A autorreflexão é fundamental para que você entenda o seu momento atual. Esse exercício é capaz de nos oferecer uma nova perspectiva de vida, nos ajudando a eliminar tudo que é negativo de nossa mente e a potencializar tudo que seja positivo para o nosso crescimento. Assim fica muito mais fácil absorver as experiências e aprender com erros e acertos. Nós só aprendemos vivendo, mas precisamos examinar nossas experiências para que de fato possamos potencializar o que tiramos de proveito do que vivemos ao longo da vida. Esperamos que vocês consigam colocar estes hábitos em suas rotinas para terem uma vida melhor. Gratidão por nos acompanharem e até o próximo vídeo.